Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Te ouço muito bem, muito obrigado. Quero agradecer o convite da Oeste e cumprimentar a todos, a Paula Leal, o Silvio Navarro, a Ana Paula Henkel, Fabi Barroso e a Cris Graham. E toda essa audiência, enorme audiência de vocês. Deputado, a CPMI do 8 de janeiro começou aí com a blindagem de alguns nomes, como, por exemplo, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A gente acompanhou também a decisão da ministra Rosa Weber, que negou o compartilhamento de informações dos inquéritos do 8 de janeiro com a CPMI. Como é que o senhor, qual a expectativa do senhor em relação a essa CPMI? Vai dar para realmente esclarecer e responder as perguntas que a gente tanto está esperando desde o início da instalação dessa CPMI, deputado? Olha, nós sabíamos que, de antemão, que não seria fácil, porque desde o início do requerimento de abertura da CPMI, o que se demonstrou é essa tentativa de blindagem, de tentativa de retirada de assinatura. Quando conseguimos angariar o número das assinaturas, houve aquela impossibilidade de leitura para a abertura da CPMI, e todos os esforços do governo foram para que a CPI não se realizasse e, com sua realização, que eles tivessem maioria para dominar tanto a mesa como as votações. Ocorre que eles estão numa tentativa de criar narrativas enquanto nós estamos exatamente com a busca da verdade. Então, nós já temos diversos pontos que levam às omissões, deliberadas omissões, e mais ainda, a todas as arbitrariedades judiciais que possam ter ocorrido. Então, a maior blindagem que se verifica é omissões das autoridades federais, inclusive do senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, e com essa decisão de não apresentação dos procedimentos do STF dificulta a nossa verificação dessas arbitrariedades. Por outro lado, nós temos informações de toda a realidade que aconteceu e com o Palácio do Planalto, com a Câmara, com o STF, com os vândalos, que há um consenso de todos, pode ser de qualquer espectro, de direita ou de esquerda, que se cometeu crime, tem que ser responsabilizado. O que nós queremos avançar realmente são nessas omissões deliberadas, uma tentativa de incriminar, generalizar o crime para todo o espectro político da direita. Quem pergunta agora, Fabi Barroso. Boa noite, deputado. É uma honra tê-lo aqui conosco. Brilhante a sua participação na CPMI. Realmente, eu que sou ainda da área do direito, hoje a gente entende por que impediram a sua nomeação lá atrás, né? Mas são águas passadas e a gente está na expectativa. Eu vi que tem muita confusão, até o senador Moro também apontou uma confusão em relação a testemunha, investigado, que realmente isso está muito confuso. A esquerda toda hora fica ameaçando prender as pessoas que estão falando. Eu acho que a CPMI tem que realmente resolver essa questão, se a pessoa é testemunha ou ser investigado. E outra coisa que eu vejo que está dando bastante bagunça mesmo em relação dessas provas compartilhadas. Tem gente dizendo que o STF compartilhou, tem gente dizendo que o STF não compartilhou nada. E como eu sei que o STF está lá naqueles inquéritos que não acabam nunca, realmente tem muita coisa. Eu não sei dizer nem se é prova ou não, porque a gente nunca teve conhecimento. Como que está essa conversa com o Supremo? O senhor acha possível, através da legalidade, que eu sei que o senhor é legalista e eu me animo com isso, tentar obter essa conversa com os ministros para que haja, finalmente, a abertura dessas informações para que tudo seja esclarecido conforme prevê a lei, inclusive? Primeiro que a questão estão convocando pessoas como testemunha claramente na posição de investigado. O investigado, ele pode se manter em silêncio para não constituir prova contra si mesmo. A testemunha, ela tem o dever público de auxiliar as investigações. Então, a testemunha, se ela mentir, por exemplo, ela entra no crime de falso testemunho. Eles querem colocar as pessoas investigadas como testemunhas para poder fazer esse tipo de coação de uma prisão em flagrante. E a decisão do STF que veio para a CPMI não ajudou em nada, porque veio uma decisão flex, para a pessoa, por exemplo, testemunha para determinado fato e investigado para outro fato.
Isso, com toda certeza, para dar possibilidade à mesa de inquirir, não só inquirir, mas coagir a testemunha, o que é muito, vamos dizer assim, errado no meu entender. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, como a CPMI tem a possibilidade e tem inclusive a previsão de sala-cofre e do sigilo das suas informações, para auxílio a uma investigação que é constitucional também, deveria dispor das suas peças, dos seus procedimentos já concluídos, conforme a súmula vinculante 14, todo defensor, todo advogado, ou seja, para uma ampla defesa, todos devem ter acesso, tendo ciência de uma investigação, todos devem ter acesso àquelas diligências já concluídas. Poderia o STF encaminhar essas investigações. Se há um julgamento escorreito, uma tramitação conforme o devido processo legal, deveriam ser demonstradas para que não haja mais o argumento de arbitrariedade, de prisões e tramitação. Mas, ao contrário, o STF se blinda num modelo que todos nós já conhecemos, que não há vista dos autos, não há presos até hoje, mais de 50 dias, sem conhecer do que estão sendo acusados e sem ter denúncia. Então, nesse sentido, é o que nós estamos tentando, requerendo novamente e pedindo todas essas informações, não apenas do STF, mas da PGR, quanto da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado Alexandre Ramagem. Quem faz a pergunta agora é Silvio Navarro. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Deputado, eu pergunto se a base governista, se o governo, de forma geral, continua omitindo e se recusando a oferecer, disponibilizar 4 informações. O plano escudo do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O plano e a programação de voo do presidente Lula para Araraquara e a precursora da sua segurança. As imagens do circuito interno do Ministério da Justiça, quem passou por lá e em que horário. E imagens do Itamaraty, que fica do lado oposto ao Palácio do Planalto. Portanto, poderia informar se houve recorrência de um mesmo grupo de vândalos atacando os prédios públicos. Perfeito, Silvio. Você foi cirúrgico. Eu acredito que eu tenha sido o parlamentar que mais apresentou requerimentos. Eu apresentei 105 requerimentos. E não pela quantidade, mas para adotar uma linha de investigação. Esses 4 requerimentos que você citou, o plano escudo é o plano do batalhão da Guarda Presidencial para o acionamento em caso de ameaça. O plano para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é para demonstrar se ele saiu de sopetão a partir do dia 6 ou se era planejada essa viagem, porque nós sabemos que eles tinham conhecimento das ameaças. O requerimento das imagens do MJ é que a notícia de que a Força Nacional foi mobilizada, estava no MJ, mas não foi empregada pelo ministro da Justiça. E o Itamaraty, porque são câmeras do outro lado da rua, do Esplanada, com a visão privilegiada também dos ocorridos. Esses 4 requerimentos eu apresentei, eles não quando foram pautados, foram rejeitados. Por que rejeitados? Porque quebram a nossa linha investigativa. Se nós já sabemos que houve uma total incompetência, uma negligência de proteger os prédios públicos, nós queremos demonstrar que essa foi uma omissão dolosa e deliberada. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. O povo brasileiro acompanhando, né, essa CPMI. É claro que nós temos muitas perguntas sobre essa CPMI. Eu coloquei o nome nessa CPMI de Operação Blindagem, né? Ficou muito óbvio que ela está blindando personagens importantes de qualquer caminho de transparência para elucidar os fatos do 8 de janeiro, como Flávio Dino, como o general G. Dias. Então, perdoe a minha ignorância na pergunta, mas o general G. Dias, ele depois, na CPI do Distrito Federal, é possível essa CPMI usar partes ou o depoimento dele na CPI ou requerer que use
parte do depoimento dele na CPI do Distrito Federal ou não? Elas têm que ficar absolutamente isoladas? Perfeito, Ana Paula. Com certeza nós podemos usar, nós já inclusive requeremos tanto os depoimentos dele na Polícia Federal, como todos os depoimentos dele na CPI do DF e todos os documentos da CPI do DF. Gonçalves Dias, de 30 requerimentos de oitiva, quase todos os nossos foram negados. Nós conseguimos que fosse aprovado o requerimento do Gonçalves Dias e ainda do Saulo Ramos, que é o ex-diretor da ABIN. O ex-diretor da ABIN foi quem alertou toda a administração pública federal e do Distrito Federal sobre as ameaças. E o Gonçalves Dias era o general, ex-ministro do GSI, responsável pela inteligência nacional e ainda pela proteção do Palácio Presidencial, que ainda estava dentro do Palácio Presidencial no momento, sem qualquer prevenção para que houvesse invasão e depredação e sem qualquer repressão, ou seja, prisão. Pelo contrário, ainda assistindo as pessoas que estavam lá dentro. Se a gente compara com a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que estava de licença ou férias, não estava no 8 de janeiro, que se apresentou à Justiça quando foi chamado, que não, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, de todo o Distrito Federal e da União, é que menos tem competência sobre os prédios dos três poderes, ficou preso com prisão preventiva tanto tempo, solto há pouco tempo. O Gonçalves Dias, no mínimo, tinha que estar preso. Quanto mais não ter sido chamado pela CPMI. Este foi o grande absurdo do que foi colocado da maioria governista de não ter aprovado. Nós conversamos com o presidente da CPMI e mostramos para ele, olha, a CPMI é um instrumento da minoria, mas não é um instrumento da minoria apenas para a sua abertura. Ela necessita que a inquirição, a investigação, tenha um trâmite para se chegar ao que se definiu no escopo no início da sua abertura, que é verificar os vândalos, responsabilizá-los, verificar as omissões e as arbitrariedades judiciais. Se não, pelo menos, houver uma linha de requerimentos para chegar a esse fim, ela não deveria nem ter começado. Então, nós estamos, aos poucos, demonstrar quais são as oitivas que devem ser feitas e elas estão sendo autorizadas. Portanto, o ex-ministro general Gonçalves Dias já teve a sua convocação aprovada e em breve estará depondo lá conosco. Perfeito. Dá tempo para mais uma pergunta. Cris Grêmio. Boa noite, deputado. Um prazer conversar com o senhor. Parabéns pelo trabalho também. Depois dá uma olhada no chat aqui, muita gente parabenizando. O pessoal está acompanhando mesmo essa CPMI. E é muito bom quando a gente vê alguém preparado, né? Como o senhor, com a sua experiência na Polícia Federal, de delegado, trazendo perguntas pertinentes de forma respeitosa, mas sem deixar de buscar a verdade ali de quem está depondo. Em relação a isso, o senhor acabou de mencionar Gonçalves Dias, diz que invariavelmente haverá um pedido de prisão futuramente, já até considerando o caso de Anderson Torres, e aquele fotógrafo da Reuters, que todo mundo se pergunta, e o rapaz que derrubou o relógio também, vocês vão pedir a convocação desses, ainda que mais para frente, já que os governistas estão massacrando, e por fim, a linha de investigação sobre abuso de autoridade, em algum momento vai entrar no radar da CPMI também? Bem, primeiro agradecer, né, a audiência, a gente fica muito feliz de estar correspondendo. Nós sabemos que nós estamos representando todo um eleitorado, todo um povo que gostaria de ter a voz e estar falando lá. O Gonçalves Dias, desculpa, Cris, como era a sua segunda pergunta? Perdi a segunda pergunta. Eu quero saber se o fotógrafo da Reuters e o rapaz do relógio Perfeito. Em algum momento vão ser convocados, e perguntei também sobre uma linha de investigação para apurar abuso de autoridade por causa das prisões ilegais. Perfeito. Os dois que citou, o fotógrafo da Reuters, eles foram alvo dos nossos requerimentos e não foram nem pautados. O que se teve notícia é que na CPI do DF, eles também houve esses requerimentos e não conseguiram pautar. Então, o que a gente verifica é que o fotógrafo da Reuters tem muito a esconder, tem que vir na nossa CPI. Então, no nosso rol de requerimentos importantes, ele é um dos primeiros. Em diversos momentos da CPMI nossa, nós declaramos tais pessoas que devem vir e que não estão, inclusive, não estão sendo nem pautados.
Para a questão de se alegar um abuso de autoridade, todo o conjunto probatório nós estamos querendo trazer para a CPMI. Se há indícios, há elementos, até de forma lógica, que demonstram uma incompetência, uma negligência, uma omissão dolosa, pode haver também que houve abuso de autoridade, tanto nas prisões como nos trâmites processuais. O que a gente viu desde o começo é que, quais são os crimes dessas pessoas que estavam ali na esplanada dos ministérios e nem chegaram perto dos prédios públicos, não invadiram e não depredaram. Diversas dessas pessoas que nem causaram esse tipo de dano foram incluídas, imputadas em uma dezena de crimes. Crimes de terrorismo, crimes de associação criminosa, a lei, formação de quadrilha, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, se não houve uma individualização de conduta no momento do flagrante, menos ainda numa denúncia, ou então as pessoas não estão sendo denunciadas, há claro abuso de autoridade que nós vamos, com toda certeza, se bem fundamentado, apresentar. O objetivo final de uma CPMI, porque o relatório é vasto e às vezes é mal utilizado, é demonstrar, primeiro, né, se ocorreu esses atos, nós temos que ter medidas para que eles nunca mais aconteçam. Segundo, demonstrar condutas criminosas que possam ser imputadas e levar, sem sombra de dúvida, demonstrando os absurdos, para que elas sejam responsabilizadas. E a outra questão do relatório final do CPMI é propor projetos legislativos. PECs, projetos de lei, se houver, como a gente está verificando, um autoritarismo por parte do judiciário, que não respeita o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, então nós temos que tomar medidas, pelo menos propor essas medidas, que nunca mais aconteçam também, que se regule esse equilíbrio entre poderes e acabar com a quebra dos nossos direitos e garantias fundamentais.